Hoje o tema é caverna. E o livro que eu quero compartilhar com você está lá em 1 Reis 19, no capítulo 9, que fala da história de Elias. Você lembra da história de Elias? E Elias, no capítulo 19, versículo 9, Deus fala assim para ele. E ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que fazes aí, Elias? Ou o que fazes aqui, Elias? A paz do Senhor, minha irmã Alessandra, minha prima querida. E aí Deus perguntou para Elias: Elias, o que você faz na caverna? Aí ele responde: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só ficou eu, e buscaram a minha vida para me tirarem. E aí ele começou a dar desculpa, por causa de algo que ele planejou e achou que iria acontecer e não aconteceu. E aí ele se engavetou na caverna. Elias, ele era um profeta. Para quem não sabe, Elias era um profeta do Senhor. Elias, a gente não conhece a sua genealogia ou a sua descendência, da onde ele veio, filho de quem, nasceu aonde. A gente só sabe que Elias estreou. De repente aparece Elias e fala que não vai chover, e não choveu. Fala que vai cair fogo do céu, caiu fogo do céu, tanto para queimar o altar como para queimar os soldados de Acabe. E Elias também foi usado grandemente para ressuscitar o filho da viúva de Serepta. E isso fez com que o nome de Elias ficasse conhecido naquela região. Então, você entenda, Elias era o cara que fazia chover, Elias era o cara que fazia parar a chuva, Elias era o cara que fazia fogo descer, queimava o altar, Elias mandava fogo descer para matar os soldados de Acabe, Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Mas em algum momento Elias se isolou na caverna, irmão. E Elias fazia tudo isso, mas ele era ser humano igual a gente, igual a mim, igual a você. Agora eu vou lhe perguntar, nesse dia, o que você acha que impulsiona as pessoas a entrarem em uma caverna? Vou repetir. O que você acha que impulsiona uma pessoa a entrar em uma caverna? Outra pergunta: você já entrou em alguma caverna por alguma situação? Vai escrevendo aqui que eu vou respondendo, vou lendo e vou respondendo, e a gente vai comentando. Agora eu vou comentar porque Elias entrou na caverna. Simplesmente porque ele achava que, por tudo que ele fez pelos filhos de Israel, os filhos de Israel tinham que aceitar logo o que ele fez e se dobrar aos pés do Senhor. E ali ele se isolou porque ele estava fugindo também. Fugindo da esposa do rei, a rainha Jezebel, que falou que iria matá-lo. E ele se achou só, e aí se achou fraco por um momento e começou a sair. Parou embaixo de um pé de zimbo e chegou a pedir a morte. Irmãos, você imagina um cara que foi conhecido, que matou mais de 400 soldados de Acabe, mais de 400 soldados, 400 profetas de Baal, matou mais de 100 soldados, e aí quando chega uma ameaça, simplesmente ele se isola, entra dentro de uma caverna e chega a pedir a morte para Deus. Senhor, me leva. O Senhor colocou pão, deu alimento a ele, mandou um anjo levar alimento a ele e falar: coma, porque hoje a tua caminhada é muito longa. E ali o Senhor alimentou a ele, e ele andou 40 dias e 40 noites. Aí você imagina, hein? Isso aqui era alimento, hein? Tava com uma força, hein? Simplesmente para fugir de uma ameaça. Irmãos, quantas vezes
A gente se emboca dentro de uma caverna por causa de uma ameaça, por causa de uma palavra maldita, uma palavra que foi falada de uma forma errada, no momento errado, na hora errada. Nós não tínhamos tanto estômago para receber naquele momento aquela palavra. E ao invés da gente revidar ou se defender, ou pelo menos argumentar alguma coisa, a gente foge, se isola. Porque hoje tem tanta gente com depressão, porque hoje tem tanta gente precisando ir a um psicólogo, a um psiquiatra às vezes, precisando tomar remédios fortes, por causa de uma palavra maldita, uma palavra mal colocada, por causa de uma situação que nos deixou constrangido. Irmãos, eu não sei você, mas já aconteceu comigo várias vezes. E a maioria das vezes que aconteceu, tudo isso foi culpa minha. Que eu permiti que isso acontecesse na minha vida, por falar demais, por pensar demais, por dar opinião demais. E às vezes, por essa opinião não ser aceita, por o que eu falei não foi aceito da melhor forma, interpretado da melhor forma, eu me isolava. Eu também falava assim, também não vou falar mais nada, também não vou me meter, também não vou me colocar mais à disposição. E eu ia para os lugares e não fazia nada, porque ninguém queria aceitar a minha opinião. E por não aceitar a minha opinião, eu também não me colocava à disposição. Irmão, hoje eu me sinto envergonhado de fazer isso. Hoje eu não faço mais isso, porque eu amadureci e entendi que não é porque as pessoas não aceitam aquilo que eu fiz ou aquilo que eu estou fazendo, que eu também não vou, eu vou deixar de fazer e vou me isolar no momento. Não. Você entende? Não adianta você querer que as pessoas façam aquilo que você acha que elas devem fazer. Isso já aconteceu com você ou só comigo? De a gente estar no meio de uma reunião, a gente decidir alguma coisa e tudo que foi decidido não foi o que você falou. Aquilo que você falou não foi aceito. E no momento da execução, você também não se coloca à disposição. Você também não se coloca a fazer aquilo que foi decidido ali, porque a sua opinião não foi aceita. Irmãos, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu já me coloquei a me isolar em um lugar onde era para eu estar junto, para eu estar fazendo a obra do Senhor, fazendo as coisas do Senhor? Eu falo isso, mas não é com mérito não, eu me envergonho disso. Eu me envergonho, porque muitas vezes isso aconteceu. E às vezes até a Rita perguntava para mim, você não vai ajudar? Eu falava, eu não vou ajudar. Na hora que eu dei a minha opinião, ninguém quis aceitar. Elias, aqui nessa passagem, ele simplesmente achava que o povo de Israel tinha que se render a Deus, ao Deus que ele estava pregando por tudo que ele fez. Você imagina como que era o sentimento de Elias? Era o mesmo sentimento meu. Só que, irmãos, quem nos justifica é o Senhor. Quem faz as coisas acontecerem em nossas vidas é o Senhor. Quem nos capacita para tal função é o Senhor. E às vezes, esse não faz parte do processo. Esse não faz parte do processo. E quantas vezes eu me isolei, quantas vezes eu não quis estar no meio da comunhão, porque não tinham aceitado aquilo que eu falei. Aquilo que eu fiz, que às vezes não era reconhecido. Mas sofria demais. Sofria demais, porque não era isso que Deus tinha pedido para eu fazer, nem me levantado para isso. Para eu ficar com orgulho próprio, justiça própria, querendo que as pessoas reconhecessem aquilo que eu estava fazendo. Nossa, como foi difícil trabalhar de Deus na minha vida a respeito disso. Porque o que ele queria era simplesmente que eu fosse servo, que eu servisse, independente da minha opinião ser aceito ou não. E assim aconteceu com Elias. Elias, no versículo 10, ele falava assim, eu tenho sido muito zeloso ao Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, aqueles que viram a tua manifestação através da minha vida, deixaram teus altares, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram até os teus profetas à espada. E só ficou eu. E agora querem buscar a minha vida. E ele disse assim para Elias, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor.
porém o Senhor não estava ali. Depois passaram fogo, o Senhor também não estava ali. Aí, depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias, pela segunda vez? E Elias, de novo, ao invés de falar: Senhor, eu estou aqui porque eu estou assim, 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 não. Ele começou a justificar coisas que não eram justificáveis. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, seu Deus, o Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à escada. E só ficou eu, e buscaram ainda a minha vida, estão querendo me matar por causa do Senhor. Irmãos, o Senhor, ele não vai deixar com que nada aconteça contigo quando você se coloca à disposição a Ele. Pastor William fala aqui, ó, ele fica vulnerável emocionalmente, porque lá no Carmelo, ele faz além do que Deus manda ele matar os profetas de Baal. É isso. Fez aquilo que não era para fazer. O Senhor assinou embaixo? Assinou embaixo. Mas aí ele fez além daquilo que era para fazer. Simplesmente. E aí o que acontece? Começa a vir aquela depressão. Começa a vir aquele pensamento pesado. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Qual coisa eu estou fazendo para poder as pessoas reconhecer que é o Senhor que está no negócio? O que eu estou fazendo para que as pessoas reconheçam que é Deus? Porque quem convence o Senhor do pecado, quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Irmão, nós somos apenas carteiro, mensageiro da palavra. Não somos nós que convencemos nada. Eu preguei ontem na igreja presbiteriana lá de Vicente Carvalho. Eu preguei com o tema eu não sou todo mundo. Porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que as pessoas fazem. Nós queremos ser aquilo que as pessoas são. Principalmente aquilo que a gente vê na internet, irmão. A gente tem um DNA. A gente tem um tipo de DNA, um tipo sanguíneo. A gente tem uma forma de falar, a gente tem uma forma de ver. Muitas vezes nós vimos coisas nas pessoas que a gente quer que aconteça nas nossas vidas. Irmãos, cada um tem a sua forma de ver, de viver. Tente viver o melhor de Deus. Que o Senhor ele vai te direcionar e as pessoas vão te ouvir, e as pessoas vão te escutar, e as pessoas vão te aceitar da forma como você é. O que você precisa é carregar o Senhor dentro de você. Às vezes as pessoas elas querem o que as outras têm. E não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Irmãos, eu vejo tantos pregadores, inclusive tem um dos caras que eu admiro muito aqui nessa live, que é o pastor William. Ele prega demais, irmãos, mas ele tem o jeito dele de pregar, ele tem o jeito dele de expor. É uma pessoa que eu admiro, mas eu não sou igual a ele. Eu ministro diferente, por mais que eu queira fazer igual, eu não consigo, porque eu sou diferente. E quando eu tentar ser igual a ele, as pessoas vão perceber que é cópia. Você não vai ser autêntico. E o que Deus busca é verdadeiros adoradores. Deus não busca fake adoradores. Deus não busca imitação de adoradores. Deus não busca terceirizados de adoradores, não. O Senhor, ele busca verdadeiro adorador. Aquele que o busca em espírito e em verdade. Você entende? Por que às vezes nós entramos em caverna? Porque nós queremos o que os outros têm. E isso nunca vai acontecer. A gente quer o que as outras pessoas fazem. A gente quer fazer e isso nunca vai acontecer. Por isso que nos frustramos. E aí começamos a sentir aquela dor da alma. Porque acontece na vida dele, porque acontece na vida dela, mas não acontece na minha. Essa pessoa que talvez você queira ser igual ou queira buscar algo que essa pessoa tem, de repente ela é mais vazia que você. Ela tem menos para oferecer do que você. Por isso que você tem que se espelhar no Senhor. Quando precisar ouvir a voz de alguém, ouça a voz do Senhor. Não estou querendo dizer que você não precise procurar um profissional. Não é isso que eu estou falando.
O que eu estou falando é que até mesmo o Senhor, quando você ouve, Ele te direciona para um profissional, para estar conversando contigo e te dar palavras técnicas que são necessárias para te tirar da caverna. Porque muitas vezes, irmãos, o que nos faz permanecer na caverna é o orgulho de não ouvir o que Deus quer para nós. Muitas vezes o Senhor está querendo te tirar da caverna e pedir para você voltar. Porque no versículo 15 o Senhor fala assim para Elias. O Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, você unge a Azael, o rei de Sírias, Jeú, rei de Judá, rei de Israel, e Eliseu para lhe suceder, para lhe substituir. O Senhor lhe fala isso. Porque muitas vezes, irmãos, nós não temos como voltar mais. Nós não temos mais como, nós não temos mais como permanecer na caverna. Muitas vezes a caverna é apenas um refúgio, como foi para Davi. Davi, ele estava na caverna, mas para um refúgio. Ele estava ali dentro da caverna montando um exército para poder exercer o seu chamado, que era o rei de Israel. Mas por um momento, o Senhor fez uma prova com Davi na caverna de Adulão, colocando Saul nas suas mãos. Simplesmente ele falou o seguinte: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Porque ele entendeu que a hora dele iria chegar. Ele já estava sendo reconhecido como rei. Ele já estava exercendo uma função de rei sem reino. Mas o Senhor, no momento certo, sem pular etapa, entregou em suas mãos. Muitas vezes nós entramos na caverna, não só para refúgio, mas para nos desculpar de tudo aquilo que a gente fez. Tudo aquilo que fizeram conosco. E a gente entra na caverna simplesmente para murmurar, para reclamar, para poder dar desculpas de que tudo está acontecendo comigo por causa de fulano, por causa de cicrano, por causa de beltrano, mas simplesmente você precisa entender que quem entrou na caverna foi você, que quem se colocou à disposição da caverna foi você. E deixa eu te falar uma coisa, caverna não é lugar para viver, caverna não é lugar para você morar, caverna não é lugar para você se hospedar, caverna ela é úmida, caverna ela traz enfermidade, caverna não tem circulação de ar, caverna não tem sol, não tem entrada de sol, caverna é um lugar que simplesmente você tem que entrar e sair ao mesmo tempo, você não pode se acomodar dentro da caverna, porque a caverna não é o seu lugar, caverna não é lugar para ninguém ficar. Caverna simplesmente existe para poder alojar os morcegos, não você. Porque quando você entra dentro de uma caverna, irmão, você simplesmente se isola do mundo. Irmã, você se isola de todas as suas amizades, você se isola de todos os seus projetos, você se isola dos processos que Deus tem para você. Quando Davi entrou naquele lugar, foi para se fortalecer, totalmente diferente de Elias. Elias, quando entrou naquela caverna, foi para morrer, porque estava cansado de fazer as coisas e aconteceu tudo da forma diferente de como ele planejou. Quem planeja o futuro é você, quem determina o futuro é você, e principalmente quando se trata de palavra do Senhor, de obra de Deus, obra divina, somos nós que determinamos, somos nós que determinamos e exigimos que isso aconteça. Irmãos, nós não somos Deus de Deus, nós somos servos de Deus. Não é Ele que é o nosso servo, nós que somos servo dele. Nós não somos criador, nós somos criatura. Nós temos que submeter sempre à voz do Senhor. E quando o Senhor falar para você assim, sai da caverna, sai da caverna. E essa noite é uma noite especial, que o Senhor pede para você sair da caverna e voltar aonde tudo aconteceu e tentar fazer uma história totalmente diferente.
O pior de tudo é quando a gente acha que o nosso orgulho é maior do que a nossa vontade e a vontade de Deus. Porque quando a gente quer, irmão, as coisas acontecem. Quando a gente acha que está chegando ao fim, o Senhor fortalece as nossas forças, porque Ele dá força ao cansado. A Bíblia fala em Isaías 30 que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, andarão, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Assim diz o Senhor. E essa noite é isso. Não venha falar que está cansado. Se você espera no Senhor, Ele vai renovar as tuas forças. A Climênia está aqui falando aqui, ó, a minha irmã do Rio de Janeiro, a Climênia. Não podemos nos esconder de Deus, porque achamos que somos fracassados. Mas onde estivermos, o Pai Eterno nos achará. Temos consciência que Ele nos ama e que nunca estaremos só. É isso. Não adianta fugir do Senhor. Elias ainda tinha algo a cumprir. Jonas também se enfiou dentro de um peixe por causa de desobediência. Ló também entrou dentro de uma caverna. Davi também entrou dentro de uma caverna. Quantas pessoas entraram dentro de uma caverna? Lázaro estava também enterrado dentro de uma caverna, que era um sepulcro grande. Mas no momento em que ele estava dentro daquela caverna, Lázaro, Jesus veio e falou: venha para fora, saia. Nessa noite Jesus está falando para você: saia da caverna. Deus está falando para você: volte aonde tudo aconteceu. Não fuja, não desanime. Eu sei que as palavras que foram faladas não era que você queria ouvir. Eu sei que as situações que aconteceram não foram as situações que você queria que acontecesse. Eu sei que tudo que aconteceu muitas vezes não foi verdade, foram calúnias levantadas contra a tua vida. Mas isso não justifica você se isolar, você não querer mais amizade com ninguém, você não querer mais se relacionar com ninguém, porque o teu relacionamento não deu certo, porque a pessoa que você estava se relacionando te traiu, porque a pessoa que você estava se relacionando falou palavras para você que te machucou. Mas isso não significa que você não pode ser feliz. Isso não significa que o Senhor não pode trazer a felicidade para a tua vida. Pare de pensar dessa forma. O Senhor, Ele é o amor. Ele não tem o amor, Ele não dá o amor, Ele é o amor. E Ele traz esse amor para a tua vida nessa noite. A alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor nessa noite renova as tuas forças e traz para ti a alegria de viver. A alegria de estar na presença dEle, a alegria de servi-lo da melhor forma possível, independente das adversidades que venham acontecer em nosso meio. Irmãos, eu tenho uma notícia muito triste para te dar nessa noite. Quando um problema acabar, que você resolver, vai vir outro, e outro, vai vir outro, e outro, e outro. E assim vai ser até você apagar os teus olhos e não abrir mais, até você sair desse mundo e partir para outro. Porque você precisa entender que o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer renovar as tuas forças, Ele quer te dar alegria de viver, Ele quer trazer para você que está cansado força, vigor, Ele quer renovar as tuas forças e você voar como águia, você vai correr e não vai se cansar, você vai andar e não vai se fadigar, porque o Senhor, Ele é na tua vida. Essa live não está acontecendo à toa. Você não está aqui assistindo isso à toa, porque é apenas uma segunda-feira, mais uma segunda-feira, não. Porque o Senhor tem algo especial para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para os teus sonhos. O Senhor ainda tem muito para te entregar. Não desista, não fique na caverna, saia da caverna e vá viver a vida extraordinária que Deus tem para você. Aleluia! Aleluia! Não desista. Como eu falei aqui muitas vezes, eu errei. E erro ainda, mas evito hoje errar muito menos. Estou com 45 anos, não tenho tempo mais de ficar errando. Eu já fui moço.
Hoje já estou mais amadurecido. Não são em todas as brigas que eu entro. Evito entrar em brigas que não tem nada a ver com a minha vida, que não tem nada a ver comigo. Às vezes, tem situações que não é com a gente, e a gente quer tomar partido, quer tomar dores, e aí é por causa dessas situações que a gente entra na caverna. E essa caverna começa, a machucar a nossa alma, e a gente começa a entrar em depressão, começa a querer ficar no quarto, não quer mais saber de conviver com ninguém, não quer mais saber de amigos, não quer mais saber de estar numa lanchonete comendo um lanche, uma pizza, se divertindo no churrasco em família, não quer mais saber de nada, se isola simplesmente. Quantas pessoas eu conheço assim? Quantas pessoas você conhece assim? Mas Deus nessa noite quer te usar como um instrumento dele para poder abençoar outras vidas e passar isso que você está recebendo hoje para outras vidas. Porque o que você receber hoje nesse lugar aqui, nessa live, você pode transmitir para outras pessoas. Essa live vai ficar salva, você pode compartilhar. Porque Deus tem propósito. Desde 2019 eu faço essa live. Foi mudando o seu formato durante os anos. Foi mudando o propósito. E hoje nós estamos nesse formato. Pode ser que mais tarde mude. Como eu sempre venho falando aqui, eu tenho vontade de montar um podcast, eu já tenho um lugar. Agora falta comprar os equipamentos que não são baratos. Mas eu creio que logo eu vou estar fazendo um outro tipo de trabalho. Mas esse, de segunda-feira às 22 horas, eu amo. E eu me preparo, irmãos. Me preparo. Porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor é maravilhoso. E não é à toa que nós estamos sempre juntos aqui. A irmã Climênia fala aqui na frente. Na caverna de Adulão. Não é esse tipo de caverna que recebemos pessoas em situação difíceis, amarguradas. Foram transformadas. E acabam te ajudando. É isso mesmo. O que ela quer dizer aqui que na caverna de Adulão, as pessoas que entravam dentro daquela caverna para se aliar a Davi eram pessoas endividadas. Pessoas que não estavam sendo bem-quistas na sociedade. Mas o Senhor permitiu que Davi acolhesse aquelas pessoas para se formar um grande exército. Você entende, irmão? Você entende, minha irmã? Que o Senhor, Ele tem muito mais para você? Às vezes nós ficamos lamentando situações que já passaram e a gente ainda não tem coragem de viver uma vida extraordinária porque a gente ainda está preso naquilo que já passou. Lógico que existem sentimentos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Dia 14 de agosto agora, vai fazer 10 anos que eu perdi a minha mãe. Era o meu chaveirinho. Era o meu grude. Era a pessoa que eu amava demais nessa terra. Era a pessoa que andava comigo para tudo que era lado. Irmãos, para vocês terem uma ideia, eu não vim de um berço evangélico. A minha mãe andava comigo até nas coisas erradas que eu fazia. Para vocês verem como que ela era meu grude. E depois que eu vim para Cristo, ela também andava profetizando, buscando pessoas para poder falar do evangelho. E pregar a palavra de Deus. Não é fácil conviver sem a minha mãe, não é. Mas eu sei que se ela tivesse por algum momento me vendo, eu sei que ela não queria que eu estivesse triste, vivendo uma vida dentro de uma caverna por causa da perda dela. Eu sei disso. Por isso que hoje eu vivo uma vida extraordinária, eu vivo uma vida eu vivo uma vida intensa. Eu vivo intensamente, como fosse o último dia da minha vida. Porque eu não sei o dia de amanhã. Com 22 anos eu ia perdendo a minha vida, porque o médico falou que eu não tinha mais jeito. Que a doença que eu estava não tinha mais cura. Por isso que hoje eu vivo, porque o Senhor me deu mais uma chance, então eu vivo intensamente pregando a palavra dele, falando do amor dele, curando através da palavra, restaurando através da palavra, renovando através da palavra, batizando através da palavra. Eu falei para ele que eis-me aqui, eu quero ser um instrumento usado por ele, por gratidão por tudo que ele fez por mim e está fazendo. Então hoje eu vivo intensamente. Já pensou se eu ficasse vivendo, lembrando da minha mãe, porque todas as vezes que eu lembro eu choro. Que eu começo a lembrar das coisas que ela fazia para mim, as coisas que ela aprontava comigo, eu choro. Porque é uma saudade. Mas eu não deixo de viver, eu não fico na caverna deixando de viver por causa da morte da minha mãe, da partida da minha mãe.
Minha mãe viveu comigo muitos anos e eu vivi com ela muitos anos. Minha mãe partiu, eu cuidei dela até o último dia. Até o último dia eu estava ali do lado dela. A minha mãe morreu nos meus olhos. Eu via o batimento cardíaco dela fazer assim, ó. Na Santa Casa, eu estava ali do lado dela. Em todos os momentos eu estava com ela. E por isso, eu me isolei na caverna. Todos os olhos da minha família ficaram focados em mim. Ele vai cair depressivo, ele vai cair depressivo, ele vai ficar triste, ele vai ficar triste. Só que eu lembrava de tudo que ela falava para mim. E eu acredito que se ela tivesse me vendo de algum lugar, ela jamais iria querer ver eu triste. Não ia de jeito nenhum. Então por isso que no dia seguinte eu enterrei minha mãe, na segunda-feira, na terça-feira, eu estava adorando a Deus, tocando bateria, chorando, lembrando de tudo que ela fez, tudo que ela tinha feito por mim. E hoje eu agradeço a Deus pelo homem que sou, porque tive minha mãe para me ajudar. Mas isso não fez com que eu entrasse na caverna. E hoje eu vivo intensamente para minha família, para os meus amigos, para o meu trabalho e principalmente para Deus. Vivo intensamente, prego em tempo e fora de tempo. Às vezes vai cliente lá reclamar de alguma situação, eu ministro na vida deles. Eu não perco tempo, irmão. Porque a vinda do Senhor está próxima. E para que se isolar na caverna? Meu irmão, minha irmã, você tem muito que viver. Você precisa viver a vida. A pessoa que era teu ente querido, aquele que você amava tanto, partiu. O momento de luta acabou. O tempo de luta acabou. Agora é viver uma vida nova. Agora é viver uma vida em Cristo, é viver uma vida extraordinária. Não que você não tenha que ficar de luto, não é isso que eu estou falando. Você tem que ficar de luto sim, porque foi uma pessoa que você perdeu, que você amava muito. Mas isso existe um tempo determinado. E o tempo acabou, a hora da caverna acabou. Você entende? O tempo da caverna acabou. Lembrar, você vai sempre lembrar, nunca vai esquecer. A única pessoa... ou a única coisa que pode te tirar essa lembrança é o Alzheimer. Só isso. Fora isso, você vai sempre lembrar, mas você não pode ficar dentro da caverna durante esse período todo por causa disso. Passou, viva o presente, planeje seu futuro em Deus, que o Senhor ele vai te recompensar. Glória a Deus. Aleluia.